Boa tarde, caros amigos. Mais uma conversa de viajantes. Obrigado pela vossa presença e pelo vosso apoio tantas e tantas vezes ao longo de anos, que esperemos que continue. Temos uma conversa de viajantes diferente. Vamos fazer uma viagem que certamente não tem nada a ver com as outras conversas de viajantes, completamente diferente. Quero agradecer ao Centro Cultural Peneda da Saudade, à Cristina, esta equipa fantástica, rigorosa, pontual, gente simpática, boa gente, com a equipa, toda a equipa técnica que tem funcionado na perfeição. Muito obrigado por tudo. Cristina, a palavra é sua. Obrigada. Bem-vindos ao Centro Cultural Peneda da Saudade. Obrigada, Rui, por esta parceria. Tem sido muito interessante. Temos tido a oportunidade de ouvir gente muito interessante, com conversas curiosíssimas e que nos têm aguçado também a nossa curiosidade. E é nesta perspectiva que hoje foi convidado o Joaquim Correia, que é historiador, é um investigador de várias coisas, já aqui esteve uma vez a falar da música tradicional de Quaresma, daqui da região. O Joaquim está ligado à cultura já há muitos anos, esteve à frente, foi um dos responsáveis do Departamento de Cultura da Câmara de Coimbra, está agora na Mialhada a fazer um excelentíssimo trabalho. E hoje está aqui connosco para nos falar de orivesaria, para nos falar de ourives, para nos falar de peças bonitas de ouro, mais ligadas até à tradição popular. Obrigada, Joaquim, por estar aqui connosco. Esta conversa de viajantes, como dizia o Rui, é um bocadinho diferente porque está incluída naquilo que nós chamamos Adenso, que é uma mostra artística e cultural da região centro. Há uma exposição no primeiro andar que poderão visitar se o desejarem, que tem alguns exemplares de obras de arte dos 19 municípios da região, da Cine Centro, portanto, Cine de Coimbra. E tem uma programação paralela em que todos os dias há coisas, concertos, conversas, apresentações de livros, poesia, teatro. Portanto, qualquer dia que cá venham, exceto a terça-feira de Carnaval, não temos nada para a terça-feira de Carnaval, que aí cada pessoa vai usar o Carnaval para onde quiser. Mas, tirando a segunda-feira que estamos fechados, mas qualquer outro dia que venham cá ao centro, por volta desta hora ou ao fim de semana um bocadinho mais cedo, terão qualquer coisa a acontecer relacionada, sobretudo, com esta mostra artística e cultural desta zona. Joaquim, mais uma vez, obrigada. Eu hoje vou ficar aqui, ao contrário também do que é costume, porque eu hoje vou servir de modelito, escaparate, para as lindas peças que aqui estão. Joaquim, a palavra é sua. Ora, muito bem, muito boa tarde, muito obrigado, Cristina. É um gosto de estar aqui. Conheço a doutora Cristina há um horror de anos. Falei aqui há uns tempos nesta questão e fui convidado para aqui estar e efetivamente quando vejo conversa de viajantes eu disse, bem, isto não se entrega, não se integra, mas efetivamente comecei a pensar, isto é uma viagem no tempo, seguramente, porque eu balizei 1830, 1930, porque das primeiras peças que eu tenho são efetivamente de 1930, e o último conjunto, embora haja mais coisas, mas eu balizei também no último conjunto em 1930, porque a partir daí as coisas começaram a globalizar-se e depois tudo se pode usar hoje em dia, portanto qualquer peça pode ser usada em qualquer região do país e do mundo. Neste período, nem por isso, as coisas estavam mais balizadas. Eu vou-vos pedir também um favor, que me desculpem, porque eu vou estar muito agarrado à leitura e eu vou pensar nisto como uma conversa entre amigos e podem interromper quando quiserem e, portanto, quando tiverem alguma dúvida, estamos cá para isso mesmo. Ora bem, eu dei-lhe também aqui um seguinte título que lhe pus Gostos, Gestos e Atitudes. Gostos, Gestos e Atitudes das mulheres de antigamente. E, portanto, é disso que eu vou falar. Os gostos que eram gostos pessoais, de cada mulher, mas também gostos que eram ditados muitas vezes pelos ourives, porque eram os ourives ambulantes, vendedores de porta a porta, que traziam muitas vezes as modas. E elas pegavam no seio das comunidades e ficavam.
Os gestos, muitas vezes, são gestos íntimos, pessoais, mas também gestos para a comunidade ver. Portanto, eram gestos que as mulheres, as famílias, tinham necessidade de mostrar aos outros. As atitudes, essas sim, eram das mulheres, mas muito da comunidade. Portanto, a comunidade lia todas as atitudes que as mulheres tinham. E, portanto, começo aqui com uma pequena introdução que diz: desde tempos que se perdem no tempo, que o ouro, como metal precioso que é, provocou grande fascínio e atração no ser humano. O porquê desta atração? Quantas guerras não começaram tendo como fim a última posse deste metal? Quantas zangas e atritos familiares não terão começado na disputa de uma simples peça de ouro? Algumas das razões pelo apetite pelo ouro: a sua cor amarela, a sua escassez, a sua ductilidade. A ductilidade é a propriedade que o ouro tem de se estender. Portanto, uma grama de ouro pode dar um fio enorme de ouro. Do próprio fio transformado em fio é enorme, ele destende. E pela sua durabilidade. Manuel de Freitas diz: por todas as razões, o ouro está constantemente presente nas nossas vidas e invade grande parte dos locais sagrados, ornamenta altares, imagens, palácios, objetos, adornos pessoais, coroas, tronos e brasões, dando nome e opulência a quem o possui. Os povos existentes na Península Ibérica possuíam já bastante técnica de trabalhar o ouro desde o terceiro milénio antes de Cristo. Este metal escasseia nos territórios que hoje designamos de Europa de Leste, e ao mesmo tempo que começam, por causa dessa escassez, a aparecer aqui outros povos à procura de ouro, nomeadamente os fenícios, vindos da bacia mediterrânica, e eles próprios já tinham uma técnica muito interessante e muito apurada de trabalhar o ouro. Através da junção de saberes dá-se a grande viragem, refina-se a estética e a forma de trabalhar o ouro. A ourivesaria passa a ser uma arte. Esta tradição milenar, passada de geração em geração, chega até nós pelas mãos habilidosas de mestres ourives portugueses. Estes mestres predominam neste momento no norte, mas o que é facto é que eles existiram ao longo de todo o país. Sim, porque hoje quando se pensa nas peças de ouro, a gente pensa logo nas mulheres minhotas e naquelas carregadas de ouro. Eu tenho uma opinião muito própria. Eu acho que, embora a abundância de ouro é muito mais forte lá, sempre foi, mas eu desconfio muito daquele exagero. Eu não acredito que aqueles quilos e quilos de ouro, hoje em dia até é possível, antigamente eu não acredito que fosse uma abundância daquela ordem. Mas enfim, é o que é. Pronto. Na região centro, não podemos nem devemos esquecer os celebérrimos ourives da zona de Cantanhede, Vila Mar e Febres. Era um grande centro de oficinas e de fazedores de peças de ouro. Estes homens, para além de se dedicarem à venda ambulante, tinham também oficinas de produção e criação local. Mas posso dizer uma pergunta? Sim. Porquê Cantanhede e estas comunidades que se fixaram ali ligadas ao... Não tenho explicação para isso. É só comércio? Não é só comércio. Já ouvi falar em judeus. Sim, por aí também, porque era uma localidade com muitos judeus e, portanto, que se dedicavam a essa área. Daí ter chegado muitas das técnicas e peças e mesmo a pesquisa de ouro vinha muito dos judeus, talvez por aí. E se vir os monumentos que há em várias zonas de Cantanhede, Vila Mar e Febres, há ourives ambulante, o homem com uma caixinha e uma bicicleta. Exatamente. Não há muitos anos, na minha terra, Ribeira de Frades, Um de cada vez. morreu o último vendedor, ourives, vendedor ambulante, que vinha exatamente da zona de Cantanhede, que se fixou, o pai, eles eram dois, o pai era de Cantanhede, fixou-se em Ribeira de Frades e depois o filho seguiu-lhe as passadas. Estes construtores de ourivesaria eram e são, evidentemente, conhecedores de diversas técnicas, algumas bem ancestrais: o repuxo, a laminação, a soldadura, a filigranação, a granulação e as matrizes.
Convém aqui fazer uma ressalva, é que as encomendantes das peças de ouro eram as mulheres do povo. Nunca foram muito exigentes nas suas encomendas, no que diz respeito ao acabamento das peças ou aplicação, incrustação de pedras preciosas. Não apreciavam as pedras preciosas, era o ouro. Na hora de vender ou trocar, o ourives não valoriza nem o tempo gasto com a mão de obra, nem a aplicação de pedras, apenas o peso do ouro. Mas ainda hoje isso acontece. Ainda hoje. Enfim, vamos ver uma coisa. Nesta altura, as pedras preciosas, fossem elas quais fossem, não eram... A mulher do povo não tinha esse gosto. Era o ouro, aquela cor do ouro amarelo. Há algumas peças com incrustações, mas as pedras não são valiosas, são imitação normalmente. O horário e o trajar sempre estiveram em sintonia, não sendo tolerados nem o excesso nem a míngua do precioso metal, conforme as situações em que a mulher se encontrasse. Faço uma ressalva também que isto é uma época muito datada e aquilo que eu começo este gosto por peças que herdei da minha bisavó, da minha avó e, portanto, sobretudo a minha avó materna, foi ela que me incutiu este gosto pelo ouro, porque ela tinha peças de ouro e incutiu-me este gosto. O ouro era usado diariamente, obedecendo a determinado tipo de regras para o seu uso. Nas situações de trabalho, que era muito menos ouro, dias de descanso ou dias santos em que era usado normalmente menos ouro e de santos da predileção da mulher, os dias de festa, aí sim, exuberância, mostravam-se à comunidade, o dia do casamento. O ouro revelava sempre a condição social e económica da mulher que o usava. Eu não sei se o Joaquim vai mostrar para a frente algumas peças ou se quer... Vou. Para a frente... Sim, senhor. Sim. O ouro na mulher teve importância crucial em toda a sua vida, do nascimento até à morte. Obedecia a um conjunto de práticas e ritos, passado de geração em geração, tinha sempre uma forte carga religiosa, espiritual e havia sempre uma convivência muito salutar entre superstições e crendices. Podia haver um santo, mas havia também o que elas designavam de um sansalimão, que é uma pecinha que tem 5 bicos, que era contra o mau olhado, esse tipo de coisas. As figas também. As figas, sim, sobretudo para as crianças. As figas e depois havia também um aparelho, que elas chamavam um aparelho, que tinha várias coisas. Tinha a figa, tinha uma meia-lua, que se punham nas crianças quando nasciam. Portanto, havia, sobretudo, o forte papel económico e social. A importância e o papel da mulher perante a escolha do ouro, a venda, a compra, a troca e o uso. E normalmente o ouro era sempre passado de mães para filhas, era sempre de mulher para mulher. Os homens não eram tidos nem achados neste género de situação, mas sim quem governava a casa, as mulheres. E ainda hoje são elas que continuam a mandar, embora nós pensemos que não. O ouro, após a sua aquisição, individualiza sobre o ponto de vista de quem comprava. Ficava automaticamente ligado à história da sua vida, de quem possuía, evidentemente. As joias, para além da função de adorno, assumiam funções bem mais profundas, destinadas a acompanhar os ritos de passagem da vida das mulheres nas suas comunidades. Há 2 peças fundamentais na vida das mulheres: os brincos e o cordão. Algumas fotografias estão más, mas o fotógrafo é péssimo. O cordão e os brincos. Claro que estes não eram os primeiros brincos. Os primeiros brincos são muito pequeninos, porque as meninas, quando nascem, evidentemente, são bebés, não suportam outro tipo de... Para além do seu valor estético e económico, adquiriam também um valor tal que eram considerados símbolos de ser mulher. Não era permitida a mulher alguma andar sem brincos. Quem ousasse aparecer em público sem os brincos era apelidada depreciativamente de mocha, fanada, desgovernada, entre outros adjetivos de muito depreciativos, termos que são sinónimo de amputação. Portanto, a mulher que não tivesse brincos era muito, muito mal vista. Uma mulher sem brincos estava incompleta, amputada da sua essência de ser mulher. As orelhas furadas não lhe conferiam o direito de ser mulher. Não tinha condições para entrar no seio da comunidade feminina. Isto é muito importante para percebermos os valores, o papel
complicado que a mulher tinha na sociedade de antigamente. Esta condição tinha que ser complementada com o uso de brincos. Era por isso que uma das primeiras coisas que se fazia às crianças era furar as orelhas. Eu falo nisso à frente. Como proceder ao ritual furar as orelhas das recém-nascidas? Atenção que eu uso aqui algumas expressões que foram as expressões que me foram dadas. Portanto, há aqui algumas expressões antigas que foram usadas, que me foram dadas. As avós, as mães, ou uma mulher mais velha da comunidade entendida nestas matérias que fazia normalmente os partos e era detentora de alguns conhecimentos, mezinhas, rezas e um saber empírico que vinha muitas vezes das mães, a forma como fazer, como atuar. Estas referências são devidas ao facto, aos dias, quando é que se podia furar a orelha às meninas. 3 ou 5 dias após o parto, e era sempre o que elas diziam pernão, era sempre número ímpar. 7 ou 9 dias após o parto. Precisos era aquilo que me diziam, o que era necessário para furar os orelhos e proceder a este ritual de furar as orelhas. Era uma linha muito fina, acetinada, agulha, azeite e candeia com luz de azeite. Portanto, aqui está. Normalmente era sensivelmente isto que podia aparecer. Portanto, o azeite, a candeia, com azeite, evidentemente. Depois a agulha que era aquecida para desinfetar. Pronto. E a linha tinha que ser acetinada porque andava algum tempo na orelha da menina e tinha que ser movimentada para cicatrizar. Ora bem, portanto era isto, untava-se a orelha da menina com azeite morno, desinfetava-se a agulha passando pela chama da candeia de azeite, furavam-se as orelhas deixando a linha a formar uma pequena argola na orelha. Efetuada esta operação, cabia à mãe o cuidado de diariamente rodar a linha aplicando azeite morno ou a própria saliva, por forma a que a orelha cicatrizasse rapidamente, de modo a que se completasse este ciclo com o primeiro adorno de ouro, os brincos. Estes brincos de uma grande diversidade, que agora a Cristina pode... Eles são muito pequeninos, porque eram brincos eram pequenos e leves para não rasgar as orelhas. Também há alguns brincos deste género, também de enfiar na orelha, só de enfiar, não com argola, mas eram mais raros, porque perdia-se, não é? Tinha tendência a que a travinca que detrás da orelha se perdia, portanto normalmente eram assim para segurarem. Quem oferecia os primeiros brincos, regra geral, eram os padrinhos, melhor dizendo, eram as madrinhas. Os homens não tinham nada a ver com isto. Aqui estão alguns exemplos de brincos, de botões, com ou sem aplicação de pedras. Este brinco aqui é mais raro, porque tem ouro branco e aplicação de pedras, ouro branco e ouro amarelo, mas a preferência ia normalmente para o ouro amarelo, para o ouro metal amarelo. Mais aqui. Os que eu falei agora são aqueles ali que são de apertar atrás, são mesmo muito pequeninos, mas não era tão normal como os outros. Cor-de-rosa, não é? Sim, sim. Se a madrinha não cumpria esta função, era... Sim, se a madrinha não podia, esta função era cumprida pela mãe ou pela avó. Algumas madrinhas não cumpriam mesmo este hábito, dado que muitas santas da devoção das mães eram escolhidas para este papel de pagamento de promessas feitas a favor de uma hora pequenina e, portanto, não sei se conhecem isto, portanto, muitas vezes as mães, as avós, prometiam à Rainha Santa, à Santa Filomena, a Senhora do Par, exatamente, para a Senhora do Ó, era muito comum a Senhora do Ó também, elas é que eram as madrinhas, portanto, tinha que ser a mãe ou a avó a comprar, ou tinham os seus que davam às filhas, às netas, por aí fora. Quando jovens, quando começam a amadurecer, aparecem as primeiras regras, trocam-se os pequenos brincos por uns maiores, mais fortes e vistosos. este já tem São agora os chamados brincos de mulher quase feita. Portanto, ela é mulher, aparecem as regras, mas não é ainda mulher, é mulher quase feita. É cachopa.
Ora, podemos usar uma pirâmide para perceber o horário das mulheres de antanho. Do nascer à idade adulta, o ouro acompanha o seu crescimento. Isto é, nascem, têm um brinco pequeno, à medida que chegam à idade adulta casadoira, o brinco aumenta de tamanho, para ser mais vistoso, porque a mulher é casadoira, precisa de agradar, chamar a atenção, que tem um bom dote, que tem posses, portanto o brinco começa a subir. Quando fica viúva, quando casa, acalma um bocadinho o uso do ouro, continua a ourar, mas o ouro já é ligeiramente menor e à medida que vai envelhecendo, para não rasgar a orelha e para não ser vistosa, era velha, com idade, e portanto tinha que diminuir novamente o uso do ouro e o tamanho do ouro. Depois de casar, continuará o seu orar em função das posses do agregar familiar. Com o avançar da idade, o uso do ouro começa a sua fase descendente. Os brincos fidalgos começam agora a dar lugar a brincos mais pequenos e mais leves, quando fica mais velha. Os brincos de mulher quase feita, que foi alguns, a Cristina mostrou aqueles. Isto é um brinco muito interessante. Isto é um brinco com lives da Arte Nova. São os brincos daí por 1920, por aí. Aqueles brincos são muito curiosos que já me têm visto. Ou é um A, parece um A. Também me parece a Torre Eiffel. Não sei. Eram uns brincos lindíssimos que tinham uma aplicação aqui. Tinham mais uma bolinha. Estes, por acaso, eram da avó da minha mulher e ela, quando ficou viúva, mandou retirar o pendãozinho para não ser tão exuberante. Temos aqui outro tipo de brinco que acompanha depois a evolução da mulher. São as argolas de charneira. São grandes, não preciso vir aí grandes demais. Charneira, portanto, é isto aqui. É a forma como ela é fechada. Isto é, argola de charneira e de picotilhos. Essas também são iguais, mas muito mais pequenas. Também é de carretilha. Pronto. Depois há algumas com aplicação de imitação de turquesas e pérolas, que são aquelas ali, que fecham lateralmente. Estas também são, embora tenham outro feitio, não são? Essas são outras argolas. Estas são argolas de carretilha. Carretilha porquê? Tem a ver, eu só tenho estas. Carretilha, que é a forma de decoração. É às carreirinhas. O ouro é feito, é lavrado desta forma. Usavam-se em que ocasiões? Estas eram argolas que podiam ser usadas já numa situação normal, de uma festa, de ir à missa, uma situação mais banal do dia-a-dia. Não eram tão exuberantes, mas, enfim, quem não tinha outras peças, estas usava-as seguramente. Ora, aqui estão as argolas de carretilha e de leque. As de carretilha foi estas que a doutora Cristina mostrou, e as de leque são assim porque fazem efetivamente um leque. Elas abrem, parecem um leque. A forma de fecho é exatamente assim. O buraco da orelha tinha sido muito grande. Não era. Era o peso do brinco é que ia depois formatando. Mas para enfiar estas que são mais grossas que as outras, vai ser mais difícil. Mas era uma argola que era usada por uma mulher já adulta, não é? E, portanto, o buraco da orelha já estava feito, não é? Aliás, porque é que elas também, muitas vezes, o ouro começava a descer na pirâmide? Porque a orelha rasgava, muitas vezes pelo brinco era pesado. Eles podem não parecer, mas na orelha são brincos pesados e, portanto, muitas vezes substituía por um brinco mais leve. Mas, por acaso, eu tenho a vaga ideia de ver, por exemplo, nas feiras, até em termos de varinas e de peixeiras, elas com os brincos, especialmente também em Espanha, elas com as orelhas assim muito penduradas com o brinco cá em baixo. Lembro disso? Sim, havia. Sim, precisamente. Quando os brincos eram muito grandes, com algum peso, e quem tinha mais poder económico, os brincos tinham uma aplicação que permitia o brinco estar atrás e fazia uma argola logo da orelha até acima, fazia um gancho que ajudava a suportar o peso do brinco. Mas aquele gancho era caro, não é? Tudo tinha assim uma forma de... Isto são brincos de chapola. Chapola porquê? Eu nunca soube muito bem. Estes brincos aqui eram da minha mãe, que já os tinha herdado.
mas chapola eu depreendo, pelo que ela me dizia, por ser uma chapa, por serem brincos muito batidos. São aqueles, exatamente. Mais alguns, ligeiramente diferentes, mas também são brincos de chapola. Ora, aqui está uma coisa muito interessante. As minhas avós, quer a materna, quer a paterna, e outras pessoas aqui da zona de Coimbra, sobretudo ali Cegonheira, Antanhola, Valongo, Ribeira de Frades, as mulheres mais velhas, como disse a minha avó, por exemplo, a mãe da minha mãe morreu em 97 e nasceu em 1900. Portanto, uma mulher que apanhou um conjunto de circunstâncias do país e mundiais e ela sabia isso tudo. Ora, elas chamavam-lhes tricanas, arrecadas de Coimbra ou tricanas. Eu acho isto muito interessante. Com ou sem bambolina. O que é a bambolina? A bambolina é este arcozinho aqui, que tem uns ganchinhos e ela bamboleia. Estas são duas peças interessantíssimas. Estão aí essas sem... Sim, essas sim. Esta não. A minha avó nunca lhe chamava arrecadas, dizia sempre as minhas tricanas. Brincos de moedas de imitação. Ou de moeda, ou moedas de imitação. E eu aqui explico-vos uma coisa. Havia os primeiros brincos eram assim. O arco, o trabalho era feito diretamente na moeda. E isto dava aso a que a moeda perdesse valor, porque era soldada e a moeda perdia valor. Então os ourivos, espertos como são e donos do negócio, começaram a fazer brinco de imitação. Estes já são de imitação, isto é, em vez de ser a moeda verdadeira, começam a trabalhar peças de ouro de imitação. Imitava a moeda, mas era toda uma peça conjunta, para não estragar as moedas que normalmente eram libras, que eram transformadas em brinco. Isto é o conjunto, não é? Isso é o conjunto com moeda de imitação. Com moeda de imitação, brinco E o pendente. Cá estão as moedas de imitação. Portanto, isto parece o aro, não é? Mas é a própria moeda que imita a libra. As mais conhecidas de cavalinho. A libra de ouro a tradição vem de ser inglesas, não é? Ser inglesas, exatamente. A grande parte delas, as mais conhecidas, têm a Rainha Vitória. Agora entramos numa escala maior e de outro tipo de brincos, que são chamados brincos de fuso ou rocões. Se virem aquele pendente, imita um rocão, não é? Uma roca, um fuso da roca, melhor dizendo, o fuso. Que tem uma particularidade, Cristina, não se importa? Mostrar? Claro. Que é assim, podem ser usados só assim. Só o botão e numa situação Isto mais pode ser festiva, utilizado como pendente. de maior luxo. As coisas que a Cristina sabe. Não, foi o Joaquim que me ensinou. Acho que tudo bem. Estes, por acaso, são só em ouro, mas também havia destes brincos com aplicação de esmalte, que é um bocadinho posterior. Aqui estão outros, que alguns, estes também são exatamente como aquele modelo, têm aplicação de esmalte e também davam para tirar. Estes já não. Joaquim, por exemplo, em termos cronológicos, tem ideia destes, as datas? Tenho. 1900... Antes, no final do 19, princípio do 20, mas muito no final do 19. Eu vou-vos mostrar a seguir os que eu tenho, que são de 1833, que também é um brinco de fuso lindíssimo e que tem algum trabalho também. São estes. Este brinco, tenho pena de não os ter trazido, este brinco é um brinco trabalhado em filigrana e é uma coisa absolutamente... Não, são grandes, são muito grandes. São maiores são mais compridos do que aqueles que a doutora Cristina... São mais compridos. Só que são pegados, aqueles não dá para... Estes brincos foram utilizados nas orelhas da minha trisavó. E são datados de 1833.
E ela só usou naquele dia. E depois passou para as filhas, que usavam também no casamento. Era uma família. Era uma família endinheirada, era uma família da zona ali de Valongo, Antanhola. A minha avó era da Cegonheira e o meu avô era de Antanhola. E tal como os meus bisavós. A minha trisavó chamava-se Teresa Félix. E tinham algum poder económico, tinham algumas terras e tinham também duas oficinas que eu me lembro de barro vermelho. Faziam telha caleira e faziam as caçoilas e louça utilitária. Faziam muita louça utilitária. Tinham algum poder económico, efetivamente. Brincos de laça e de campainha. Ó, Cristina, mostra as laças e a campainha. Laça, porque é o laço, tem aquele laço no meio. De campainha, porquê? Tal como os que estão aqui, isto é uma pecinha, que é um pendente dentro do próprio brinco. Ora bem, aparece aqui este conjunto de brincos, que agora se usam muito cá para baixo, mas este brinco é um brinco do norte, sobretudo da zona de Viana, que nunca teve tradição aqui na região de Coimbra. Nunca. Havia um ou outro que aparecia e havia esta conotação depreciativa, que eram... Aí está à frente. Estes brincos eram chamados brincos de regateira. E são brincos barrocos, também não tiveram... Eu só trouxe aqui porque às vezes esta comunicação eu também faço para os grupos folclóricos e para esse público. E tem a mania, às vezes aparecem coisas destas e isto não teve tradição em Coimbra. Como estes, são lindíssimos, mas não cá não tiveram. Ora, entramos agora aqui num outro campo, que são os brincos fidalgos e que são inspirados nas peças de gramalheira. Isto é, os grilhões ou gramalheira eram os cordões que tinham umas peças pendentes e vem aquela peça de gramalheira, que é uma peça solta, e que depois, pelo gosto que as mulheres tinham, começam a fazer-se brincos inspirados nestas peças. Embora estes aqui são brincos um bocadinho menores, são chamados brincos fidalgo, é um brinco mais fino, mas não é ainda de gramalheira. Mais um conjunto deles, aí estão, doutora Cristina, estão estes. Estes brincos estão ali também, estão incompletos, porque falta-lhe uma peça. Esses da frente, Cristina, por favor. Sim. São estes brincos, são estes aqui. Eu mostro só. É um brinco muito antigo, é da segunda metade do 19, não consigo datar muito bem, são ocos. O brinco mais antigo era forrado, aqueles são um bocadinho mais recentes, tem a ver com, era preferível comprar um outro par de brincos do que mandar forrar os brincos, que era mais ouro, que não havia necessidade para isso. O que interessava era mostrar a frente do brinco, não é a parte de trás, não é? A parte de trás podia ser depois um brinco chapado. Precisamente. Estes também tenho pena de não os ter cá. Estes brincos são uma coisa absolutamente extraordinária. São uma coisa de final, estes mesmo de final do século XIX, são os brincos, estes sim, inspirados na peça de gramalheira. Vêm aqui, tem alguns sinais de inspiração, não é? Brincos de luto. Ora bem, quando não havia, as mulheres muitas vezes ficavam viúvas inesperadamente, não é? Uma morte, falo da minha avó, que aos 39 anos, ia fazer 40, ficou viúva, com 7 filhos, e portanto não tinha nenhum brincos de luto. Aos 40 anos, o meu avô faleceu com 43, ninguém esperava que fosse, embora se morresse mais cedo, antigamente, mas não estava. Então o que é que ela fez? Contava-me ela, e eu ainda vi os brincos, por isso é que os tenho aqui também. Pegavam num bocadinho de tecido preto, forravam o brinco, coziam, e era isso que usavam. Quando havia possibilidades, ou que foi o caso da minha avó que tinha, comprou depois
este género de brincos que estão aí também, que são os brincos, estes sim, verdadeiramente brincos de luto. Vejam o sacrifício das mulheres de antanho. A determinada altura, o preto nunca saía do corpo, porque ou era o marido, o pai, a mãe, um sobrinho, um irmão, o luto era quase eterno a partir de determinada altura. Uma mulher com 40 anos, provavelmente, nunca mais tirava o luto a partir daí. Eu vou falar também na orivesaria masculina, que se resumia basicamente à corrente de relógio. Como já se disse, não era permitida à mulher a ausência de brincos, salvo raras exceções. E agora entramos aqui num aspecto que eu acho interessantíssimo. Em caso de aflição ou desgraça familiar, os brincos eram dados em promessa a um santo da devoção. Em caso de doença ou maleita que impedisse o seu uso, estas duas situações podiam ser do conhecimento público. Em caso de necessidade financeira, se outro ouro não houvesse, vendia-se ou empenhava-se um dos brincos. Só em último caso se desfaziam dos dois. Neste caso, só a própria família mais chegada poderia ter conhecimento da situação para não passar para o público, para não dizerem que eram desgovernados, enfim. Explicação dada para a ausência de brincos. Estavam para consertar? Ou inventava-se alguma ferida ou maleita que não permitisse o seu uso, evitando assim as denominações de mocha, fanada? As orelhas furadas sem brincos permitiam que os maus do corpo lhe entrassem, por estarem desprotegidas sem os mesmos. Muitos motivos de decoração dos brincos contêm uma espécie de amuletos para combater o mau-olhado e os maus de inveja. São as luas, as meias-luas, as estrelas, o cinco-saimão ou sansa-limão, certos animais, flores e plantas, entre uma variedade grande de motivos. Estão a ver aqui, portanto, as estrelas, o símbolo de 5 bicos, que era o sansa-limão, a lua ou meia-lua, o caso das tricanas, que também tem aquela meia-lua, a bambolina, que também servia exatamente para este fim. E depois, eu tenho uns brinquinhos de ouro, fui comprá-los ao mercado, gosto de ver o meu amor com o cabelinho ondulado. Porque às vezes os homens também ofereciam brincos às mulheres e outras coisas. O cordão, passamos ao cordão. Portanto, que está ali. A característica do cordão tem normalmente 2 metros a 2,20 metros de comprimento. Tem a argola, que é o que define o cordão, é aquela argola. A segunda peça de vital importância no horário da mulher, o cordão. É uma peça de adorno ou atavio que compete ou competia com os brincos. Brincos com um valor mais simbólico, como já vimos, e o cordão com valor económico e de ascensão social. Depois da substituição dos brincos, quando as posses o permitiam, começava-se a trabalhar para a compra do primeiro cordão. A mãe da rapariga, casadoira, preocupava-se com que a sua filha levasse para a sua nova casa um cordão com peça aplicada. Na falta de um sistema de saúde, o cordão servia como fundo de reserva para uma doença prolongada ou para uma hora de grande aflição. Depois de casada, compete-lhe continuar o seu oirar, como se chegava à posse do primeiro cordão. Quando a rapariga o mereceu, trabalhando para a casa dos pais, quando trabalhava à jorna fora de casa, e quando a mãe era possuidora de vários cordões, dava-os tacitamente a herança às filhas. E muitas vezes a herança era ainda com a mãe, com a pessoa viva. Repartia logo pelas mulheres. Era comum em casas fartas que o ouro fosse distribuído entre filhas, sobretudo em dias de festas e domingos, para que a rapariga se apresentasse bem ourada, sendo que as mães prescindiam das peças melhores, que já não precisavam de mostrar. As filhas é que precisavam de casar. A tipologia dos cordões. Os cordões distinguem-se entre si pelo tipo de malha. De linha, que são muito finos, notando poucas posses das possuidoras, isto tudo era escrutinado na comunidade. Maciços ou maciços, grossos, estes sim tinham um bom cair, expressões delas, e denotavam gente com posses, dando aso a um bom olhar da vizinhança. A soga, cordão muito pesado, com elos maiores que os comuns, com o exagero que a expressão contém, eram comparadas a uma corda de carro, de bois, não é? Isto sim, era um cordão. Ocos ou fanfarrões. O cordão com aparência grossa
tinham mal cair e não abonavam nada a favor da proprietária. Dizia-se que pretendia ostentar uma situação que efetivamente não tinha. Utilizava-se uma expressão muito depreciativa para este género de cordões. Eram feitos de ouro cagado pelo cu do touro. Porque não tinham valor e ostentavam uma coisa que efetivamente não eram. Os seus elos são de dois tipos, redondos ou em forma de pera, completamente redondos, ou então têm aquele feitiozinho de pera. E os mais valiosos são os com elos de pera. Cordões e trancelins são normalmente de 2 a 2,20 metros de comprimento, fechados por uma argola que os caracteriza. É um trancelim que não era a primeira peça a comprar. Este trancelim é de 1830. 1830. Como é que eu sei a data? Isso era uma peça de família e também são datados portanto, tinham que ir, todo o ourives tinha que ir ajudem-me, à Contrastaria Nacional e, portanto, de 20 em 20 anos, mais coisa, menos coisa, há símbolos que vão mudando e, portanto, é possível, com mais ano, menos ano, datar as peças. Pronto, diversos tipos de cordão, parecem iguais, mas este sim era um bom cordão, porque é este aqui, que é um cordão grosso, bom. Não sei se conseguem ver aqui os elos de pera. Os elos não são redondos, portanto, eles é o feitio de uma pera. Portanto, são mais largos num sítio e depois afunilam. Este aqui, por exemplo, já é de argola redonda. Por uma questão de gosto, mas a maior parte das vezes diferenciação social, algumas mulheres compravam um trancelim no lugar do cordão. No entanto, quando podiam, compravam os dois. E aqui malhas de trancelins. Havia uma diversidade enorme de malhas. Também com a argola, que é o que distingue o cordão ao trancelim. Outras joias colocaram ao pescoço, também muito do agrado das mulheres, mas ligeiramente mais recentes. Fios, correntes, as voltas, afogadores e as gargantilhas. Gargantilhas porque eram chegadas à garganta. Afogadores porque eram muito encostadas ao pescoço. Aliás, pronto, cá estão os fios, correntes, voltas e afogadores. Peça. Pronto, cá estão malha de corda, a gargantilha, malha batida e malha de corda. Este é malha batida porque é malha espalmada e este é o feitio de corda. A diferença entre estas peças e os tradicionais cordões reside no tamanho. Isto é, são muito mais curtas, atingem em média cerca de 60 cm e são apertados por um mosquete ou mosquetão, que é uma outra forma de fechar as peças. Há joias que marcavam a grande diferenciação das mulheres. Embora de cunho popular, elas marcam realmente o posicionamento na hierarquia da comunidade, quer da própria joia, quer da mulher que a usava, em ocasiões muito especiais, sobretudo no dia de casamento, como são os colares, grilhões ou gramalheiras, e aqui é a distinção social em absoluto, que eu não tenho nenhuma, lamento, mas não tenho. Mas isto já era para ostentação demasiada para a mulher comum do povo. Pronto, aqui mais grilhões. O grilhão é isto, não é? Aquela fotografia está péssima, não é minha, é de um familiar. Gramalheira. Ou grilhão. Grilhão porquê? Parece uma corrente. Não, por ser corrente. Grilhão por o facto de parecer uma corrente. E a gramalheira vem da grana? Não, vem da forma como ela é feita. Isso, por ser malha batida. Gramalheira ou grilhão. Não tem nada a ver com grama, com... Agora, isto são as peças de gramalheira. Que eram colocadas numa gramalheira. No grilhão ou a gramalheira.
E esta podia ter a moeda. Sim. Isto é uma moeda de Dona Maria II. Moeda. Sim, é uma moeda de isso é uma moeda de 1720, se não me engano. Algumas destas peças serviam também de alfinete. Quando não eram usadas no fio, podiam ser, tem o aplique para alfinete. Ao contrário de outras peças de ourivesaria popular, que não apresentam grandes requintes nos acabamentos, não por culpa dos ourives, mas porque esses eram exímios, efetivamente, mas que as compradoras não o exigiam. Como já dissemos, era o que interessava na altura de vender, se fosse o caso, ou de trocar, é o valor é o peso e acabou. Estas já exibem, estas que eu vou mostrar entretanto, e aquelas, as grilhões, já exibem algum requinte e melhores acabamentos. Nomeadamente, eu não sei se consigo aqui, pronto. Aqui percebe-se claramente que há aqui muito mais, sobretudo aqui, não é? Isto é uma peça com muito requinte, com trabalho, com várias técnicas de trabalhar o ouro e aquela a mesma coisa. Isto usava-se, por exemplo, em que tipo de festas? Religiosas? Ou Religiosas sociais? e uma romaria, uma coisa onde fosse necessário. As religiosas, sim, também. Exibir o que se tinha das peças. Precisamente. As distribuições das peças pelo peito tinha preceito, estava perfeitamente convencionada. Nenhum cordão, trancelinho ou qualquer fio podia estar abaixo da zona do umbigo. Isto para evitar que os olhos dos homens se desviassem para zonas menos próprias. Quando isto acontecia, que chegava um bocadinho mais abaixo, as pontas eram enfiadas no cós da saia. Ora bem, vamos ver agora alguns ornamentos pendurar noutras peças. Todos os cordões tinham um número de ornamentos aos quais podiam, em muitos casos, deviam juntar-se, dando-lhes um toque diferente, revelando o gosto da mulher, mas também as suas posses económicas. A peça de cordão está para o dito como os brincos para as orelhas. Numa fase inicial, estas peças começam por ser moedas incrustadas em aros ou em caixas, mas menos trabalhadas. Existem, de qualquer modo, outro tipo de moedas, no entanto, as mais vulgarizadas são as libras e meias libras de cavalinho. Porque têm a imagem do cavaleiro inglês. Estamos aqui a ver algumas. Isto são encaixes, aqui a moeda não era estragada, não é? Aqui a moeda estava em... Aqui está a Rainha Vitória. E aqui estamos a ver o tal cavalo, não é? Rainha Vitória. Isto é uma moeda, isto são 5.000 reis de Dom Pedro V. Também é uma libra e uma meia libra, com motivos, aquele de cavalinho sim, e esta diferente. As peças de cordão. Isto era uma peça, mais do que outra coisa qualquer, era aplicada no cordão, tal como está ali. Algumas peças de cordão eram verdadeiramente grandes. Esta é uma peça que tem 12 centímetros de diâmetro. Havia outra altura em que as mulheres usavam estes adornos, não era só nas feiras. Nas festas. Era quando iam vender à feira. No mercado. Mais ou menos. Venderem os legumes, elas levavam. Sim, mas era uma situação de uso comum, digamos assim. Não exibiam o seu melhor de todo. Levavam algumas peças de ouro, mas não era o seu melhor. Mas eu acho que algumas usavam para mostrar também a tinham sobre as outras. Sem dúvida, sim. Estou farto de dizer isso aqui, não é? O ouro dava a interpretação do poder económico que aquela família tinha, mais ou menos, em função, mas para a venda era uma situação de trabalho, não exibiam o seu melhor de todo. Não, mas o cordão de ouro com a peça assim era muito habitual. É possível, sim. Com o passar do tempo e com o engenho aguça a arte, os ourives passam a fazer as mesmas peças, mas agora com moedas de imitação. Há outro género de peças de ornar, as cruzes, as senhoras da Conceição, que são as mais vulgarizadas.
Isto é uma cruz que está ali absolutamente barroca, tem um trabalho, uma coisa. E a segunda é capaz de datá-la. Esta, Não, do seu lado. esta aqui, esta é de princípio do 20. Princípio. Princípio do 20. Estas duas são ligeiramente mais recentes. Estas andam aí para a década de 30. Aqui também se denota uma peça, uma Senhora da Conceição para uma criança. Depois duas peças que denotam absolutamente diferenciação económica. Esta, com um ar muito mais trabalhado. Esta também, mas com um ar muito mais simples. Olha, acho que vou passar um bocadinho aqui à frente, só chamar aqui a atenção para as memórias, que algumas das peças que estão aqui, que eu já falei atrás, podem ser memórias. Essa era, mas eu mandei, pronto, isto é, o que é que são as memórias? É aquela por acaso não, abria, mas eu mandei a soldar para não se perder. Que eram peças que tinham uma caixa, tinham um cofrezinho que se abria e que se punha uma madeixa de cabelo, um bocadinho de tecido, até o umbigo do bebê que secava e depois se punha. Pronto, havia diversas situações. Cá estão diversas memórias. Que na parte de trás tem esta abertura com um vidrozinho que depois se põe a memória. Aquela peça grande que está ali, que a doutora Cristina mostrou, esta peça também tem vidro, tem uma caixinha também era memória. Ora, os alfinetes, estas peças também foram muito do agrado das mulheres do povo, embora das que tinham mais posses. Ajudavam a harmonizar o ouro do peito. Isso aí é alfinete ou são dois brincos? Não, isto é alfineta. Isto também é uma coisa datada. Eu tenho dois brincos desses. É? Isto é uma coisa, este pelo menos é datado, isto é da década de 40. Isto é Art Deco. Pois, porque eu já tenho visto peças daquelas do caixa. Há pulseiras, não há? Há pulseiras, exatamente. Sim. Isto é aí, depois da década de 40, por aí, eu tenho aqui só por uma questão de curiosidade. Muitas mulheres nunca terão concretizado o sonho de possuir um cordão, mesmo que ele fosse de linha. Os tempos eram difíceis e os dinheiros escassos. O dinheiro não abundava. Quem é que comprava o ouro? Quem tinha, como os meus bisavós tinham, sei lá, venda de uma colheita em que havia mais dinheiro e comprava-se, mas a maior parte do ouro que eu possuo hoje, a minha avó, sobretudo a minha avó materna, dizia que tinha comprado quase tudo a prestações. Sim, fazia um milheiro e entregavam Não, o ourives passava, elas escolhiam e mensalmente o ourives voltava à casa da cliente para receber a prestação. Eu não tenho um cordão de ouro, sou filha de gente pobre, bem-aja minha mãezinha que me traz conforme pobre. A sabedoria popular. O horário dos homens resume-se quase exclusivamente ao uso da corrente de relógio. Esta corrente é minha, herdeia do meu avô paterno, que é tal moeda de 5.000 reis Dom Pedro V. Outra tipologia de correntes. E pronto, estou a terminar. O ouro teve simbologias e valores muito diversificados que o adagio popular reflete. O ouro é o que o ouro vale.